A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje eu quero compartilhar uma palavra para vocês que me tocou muito, principalmente pelos dias que a gente está vivendo, que são dias estressantes, dias difíceis, não só com esse caso da saúde mundial, mas com os problemas do dia a dia. E essa palavra se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 36, que começa escrito assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, pedindo que não se demorasse em vir a encontrar com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Então, irmãos, nessa situação que a gente lê em Atos 9, existe uma mulher que se chama Tabita, ou Dorcas, traduzido. E ela era uma pessoa de bom testemunho, fazia muitas esmolas, fazia roupas para as viúvas. E um certo tempo ela teve uma doença e morreu. E souberam que Pedro, o apóstolo, estava em Lida, que é uma cidade perto de Jope. Enviaram pessoas para buscar ele, pedindo ajuda. E ele foi, e chegando lá, ele percebeu que Dorcas era tão querida pelo povo. As viúvas rodearam ele com as túnicas que Dorcas fez para cada um delas. E Pedro orou, e Dorcas levantou. E eu quero focar aqui. O mais interessante de ver nessa história não é toda essa situação que parece triste. Uma pessoa que fazia bondade morreu. Mas no versículo 42, você percebe que toda essa história se passa por um único motivo. No versículo 42 está escrito assim, olha: E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Eu fiquei analisando isso aqui e eu fui percebendo que, aparentemente, o que era uma dificuldade, o que era uma coisa ruim, se tornou um milagre. E na vida de Dorcas, fez com que muitos se convertessem e creram no Senhor. Analisando isso aqui, irmãos, eu percebo o quanto cada dificuldade que um cristão passa não é só proveitoso para ele, mas para salvar almas também. E eu venho trazer essa mensagem aqui hoje, porque muitas vezes a gente faz boas obras, a gente faz bondade, a gente anda no caminho certo, a gente se esforça para não pecar, para seguir o Senhor com liberdade, com seriedade. E mesmo assim acontecem coisas ruins que às vezes a gente acha que é para a morte.
Mas, irmãos, eu quero que vocês entendam e lembrem, como está escrito na palavra do Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até a morte de Dorcas foi uma coisa que cooperou tanto para o bem dela, quanto para o bem de todos de Jope. E eu acredito que a fé de Dorcas nunca mais foi a mesma. Eu acredito que aquela mulher aprendeu a confiar mais e mais no Senhor depois de ter sido ressuscitada, depois de ter morrido e o Senhor ter executado um milagre na vida dela. Eu fico pensando, gente, que a gente não se deve abater pelas dificuldades que a gente passa, pelos estresses do dia a dia, pelas dificuldades. Como eu já contei um pouquinho do meu testemunho, eu passei por depressão, por síndrome do pânico, ansiedade, pornografia. Mas todo esse sofrimento, tudo isso teve um motivo de me moldar e um motivo de muitos crerem no Senhor também. Assim como Dorcas passou por uma dificuldade, teve uma doença e morreu, ela ressuscitou, e isso foi um impulso para que cresça no Senhor. E eu imagino que naquele momento onde eu estava com depressão, onde eu estava preso na pornografia, atado à ansiedade, à síndrome do pânico, era o momento de minha morte. Mas o que era para ser minha morte se tornou exemplo para que muitos aprendessem a confiar no Senhor. Então eu quero dizer, gente, por mais que essa dificuldade que você esteja passando, por mais que essa prova que você esteja passando, eu não sei se é luta contra a droga, contra algum vício, não sei se você tem algum problema na família, com alguém, não sei se você tem alguma dificuldade no trabalho, eu não sei. Mas eu quero dizer que se você ama a Deus e se você segue Ele, tudo que está acontecendo coopera para o seu bem. Até mesmo a morte. Tudo coopera para o seu bem e tudo tem um único motivo: converter pessoas. Seja a mim mesmo que esteja passando pela prova, ou quem está ao meu redor vendo o que eu estou passando. Então, eu peço que vocês meditem nessa palavra. Aprendam que o Senhor prova os seus filhos para que a gente aprenda também a confiar nele. Não só para converter as pessoas, não só para que os outros vejam a glória do Senhor na nossa vida. Não só que eles vejam uma demonstração de poder do Senhor, mas para que nós também passamos a aprender a confiar em Deus. Eu lembro aqui de Davi, da história de Davi. Ele foi ungido na sua adolescência rei. Só que anos depois foi que ele veio sentar no trono, assumir o poder. E antes de assumir o poder, ele viveu uma vida de foragido, sendo perseguido por Saul diversas vezes. Eu acredito que o que Deus pretendia com Davi naquele momento não era fazer ele sofrer. Deus nunca pretende só fazer você sofrer com uma dificuldade. Mas naquele momento Davi aprendeu a confiar em Deus. Ele estava num deserto, ele estava sendo perseguido por homens e correndo risco de animais, de sede ou de fome. Naquele momento ele aprendeu a confiar no Senhor. Ele estava sendo preparado para uma coisa maior, para assumir o trono de Israel. E nós também, em cada dificuldade, em cada luta contra a carne, em cada luta contra vício, em cada luta contra manias, dificuldades, defeitos, nós estamos sendo preparados para uma coisa maior. Esse é o motivo para que Deus permita o sofrimento na nossa vida. Nós temos que aprender a confiar no Senhor, nós temos que aprender a esperar. Por mais que seja difícil, nós estamos sendo preparados para uma coisa maior do que nós mesmos, para se encontrar com o Senhor.
E como está escrito em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E há tempo também para que a gente supere essas dificuldades, essas lutas contra a carne e contra nós mesmos. Mas vale lembrar que Dorcas era uma pessoa que andava no caminho de Deus e fazendo bondade e caridade. A Bíblia mesmo reconhece ela como discípula do Senhor. Então, irmãos, que apesar de toda a dificuldade, de todo o nosso defeito, que nós possamos nos esforçar para ser discípulos de Deus, discípulos do Senhor. Todos nós temos pecados, todos nós. Mas o que diferencia um cristão é que o cristão nunca irá se conformar com o pecado. Irá morrer lutando com o pecado e contra as dificuldades. Amém? Fiquem na paz, irmãos.